Amém. Paz do Senhor a todos. Amém. Para mim é um privilégio muito grande estar presente neste lugar. Confesso que eu tentei fugir algumas vezes. Eu até falei pro PR, tenho um amigo. Não, eu tenho muitos contatos. Fica tranquilo que eu vou arrumar um pastor. Eu falei, não, tem o pastor Maurinho, tem o Elcio, tem uma galera. Não, moço, vem tu, eu quero que tu venha. E eu louvo a Deus, sabe? Deus tem sido muito bom comigo, foi muito bom comigo em toda a minha carreira. Mas hoje eu entendo, e aquilo que o PR falou é uma verdade que eu vivo desde há 20 anos atrás, quando eu me converti, quando eu aceitei a Jesus, quando eu tive a oportunidade de ouvir o Evangelho e de viver de verdade, de fato, o Evangelho. Deus conhece os nossos corações, Deus sabe das nossas vidas, Deus sabe de o quão dependente nós somos dele e de quanto o nosso coração anseia por um encontro com ele de verdade. Por muitas vezes nós vivemos num mundo distante, vazio, sem perspectiva, sem esperança, sem entender verdadeiramente quem somos, sem entender que Deus tem um propósito para as nossas vidas, de que a nossa vida vai muito além dos nossos sonhos, dos nossos projetos, daquilo que nós planejamos, e que por mais que sejam, aos olhos humanos, sejam bons projetos, sejam coisas que vão agregar na nossa vida, mas a gente sabe que tudo é passageiro, todas as coisas passam. E quando eu recebi esse convite, Deus ministrou no meu coração, PR, para te agradecer a sua família, seus pais que aqui estão, sempre nos receberam muito bem, sempre foram bênção na nossa vida, foi sempre uma alegria, nunca foi um fardo, nunca foi uma viagem cansativa, nunca foi abrir mão das nossas férias. A gente sabe que a nossa vida foi sempre corrida no meio do futebol, e 30 dias pareciam como se fosse 3 horas, 3 dias, a gente tinha uma família para visitar, mas a gente sempre teve a oportunidade de passar um tempo junto, e eu louvo a Deus pela tua vida, pela tua família, vocês são muito especiais na minha vida. Povo baiano, eu sou muito grato a Deus, sabe? Todos os lugares que eu vou, todos os lugares que eu vivi como atleta, eu sempre encontrei algum baiano, e para dar jogador no Brasil, você pode esperar que em praticamente todos os clubes você vai encontrar sempre baianos, né, jogando, e eu tive uma grata felicidade, porque em todos os clubes que eu passei, Deus me apresentou vários baianos e pessoas de Deus, sabe, para minha vida. Pierre é um desses, o Gerson, que a gente é um amigo em comum também, cara, um cara sensacional, que poderia muito bem estar aqui, tem muito mais vivência na palavra, um cara muito usado por Deus também baiano. Tem um Gabriel também, que é baiano, jogou no Bahia, eu tive a oportunidade de jogar com ele no Flamengo também. Cara, são um cara sensacional, vocês são um povo muito abençoado por Deus, de verdade. E eu vejo neste lugar, sabe, a simplicidade, o amor, a paixão do pastor por Jesus, e isso alegra os nossos corações, porque a gente sabe que todas as coisas passam na nossa vida, sabe? E o que permanece de verdade são as experiências que a gente tem com Deus. Quando o Pierre me fez esse convite, veio um versículo na minha mente, eu busquei, estava lá em 2 Timóteo 4, se eu não me engano, versículo 7, que é: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. A Bíblia fala isso em relação a Paulo, falando em relação a Timóteo. Só que no esporte as pessoas dizem que o atleta morre 2 vezes, né? Que quando o cara se aposenta é como se fosse uma morte. E nós vivemos isso no esporte, sabe, Pierre? De enfrentar barreiras. O futebol no início, há 20, 30 anos atrás, era uma barreira gigante para o evangelho. As pessoas falavam que quem jogava futebol não era de Deus, o esporte não era de Deus. Praticar o futebol não era de Deus, existia uma barreira muito grande. E eu louvo a Deus porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Um lugar que era excluído por certos grupos evangélicos, por certos grupos cristãos que não viam ali uma oportunidade do evangelho ser pregado, de pessoas serem salvas, famílias transformadas, o reino ser prolongado naquele lugar. Deus alcançou as nossas vidas. Olha aqui, nós somos um testemunho. Nós acabamos a nossa carreira no meio do futebol como atleta, mas nós guardamos a nossa fé. A fé ainda continua viva no meu coração, na vida do PR, na vida do Gé, as pessoas que nós convivemos no meio do futebol. E eu louvo a Deus, sabe? Porque pessoas que vieram antes de nós pagaram um preço. Atletas que enfrentaram clubes, enfrentaram torcida, enfrentaram treinadores, enfrentaram o presidente, pessoas que estavam acima, que tinham poder de demitir, que tinham poder de mandar embora, que tinham poder de cortar salários, e eles não negaram a sua fé. Eles pregaram a palavra, e eu sou fruto disso. Eu me converti há 20 anos atrás em reuniões simples, em clubes.
A gente tem sempre esse costume de concentrar antes dos jogos e sempre Deus levantava alguém. Levantou lá no Maranhão, um lugar simples, humilde, onde eu comecei a jogar para pregar o evangelho, para lançar a semente, para anunciar as boas novas. E eu louvo a Deus porque Deus me alcançou neste lugar. Eu louvo a Deus porque Deus preparou pessoas para abençoar a minha vida. E eu louvo a Deus pela vida da igreja. Eu creio que Deus tem preparado um novo templo para esta igreja. Vocês viverão grandes coisas neste lugar. Vidas serão alcançadas, transformadas. O poder de Deus vai ser visível neste lugar. Já tem sido visível, eu já vi Pierre ali hoje no café, contando alguns testemunhos. Eu louvo a Deus. Muito obrigado, Pierre, pela oportunidade. Muito obrigado, pastor Pedro, por me dar essa oportunidade também. E eu louvo a Deus, porque Deus é bom. Deus é bom em todo o tempo. E Ele não falha, meus irmãos. Ele não falha. A gente faz planos, mas a resposta vem do Senhor. E a resposta dele é sempre melhor. Ele sempre nos surpreende. Amém? Vou deixar um texto para a gente meditar. Está no livro de Isaías, capítulo 61. Isaías 61, a partir do versículo 1. Amém, Deus. Isaías 61, a partir do versículo 1, diz assim, ó. O Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalho de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. Eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros, renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração. Gente de fora vai pastorear os rebanhos de vocês, estrangeiros trabalharão em seus campos e vinhas, mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor, ministros do nosso Deus. Vocês se alimentarão das riquezas das nações, e do que era orgulho delas vocês se orgulharão. Em lugar de vergonha que sofreu, o meu povo receberá porção dupla. Em vez de humilhação, ele se regozijará em sua herança, pois herdará por porção dupla em sua terra e terá alegria eterna. Porque eu, o Senhor, amo a justiça e odeio o roubo e toda a maldade. Em minha fidelidade os recompensarei e com eles farei aliança eterna. Seus descendentes serão conhecidos entre as nações e a sua prole entre os povos. Todos os que virem reconhecerão que eles são um povo abençoado pelo Senhor. É grande o meu prazer no Senhor. Regozija-se a minha alma em meu Deus, pois ele me vestiu com as vestes da salvação, e sobre mim pôs o manto da justiça. Qual noivo que adorna a cabeça como um sacerdote, qual a noiva que se enfeita com joias. Porque assim como a terra faz brotar a planta, e o jardim faz germinar a semente, assim o soberano, o Senhor, fará nascer a justiça e o louvor diante de todas as nações. Em Lucas 4, a partir do verso 14, Lucas 4, a partir do verso 14, diz assim, ó. Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama, ensinava nas sinagogas e todos os elogiavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era de seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, abriu e encontrou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Amém. Aleluia. Glória a Deus.
Senhor Jesus, muito obrigado por esta noite, ó Pai, nós estamos neste lugar em festa, em confraternização, a Tua igreja, Jesus, está reunida, e nós precisamos, Pai, mais uma vez ouvir a Tua voz. Fala conosco, revela, Jesus, a Tua verdade aos nossos corações. Teu Espírito Santo tem liberdade para sondar os nossos corações e tocar, Pai, aonde o Senhor quer tocar. Fala conosco, usa, Pai, a minha vida mais uma vez. O Senhor me trouxe de São Luís com um propósito, e eu estou aqui, Pai, eis-me aqui. Fala, Jesus, à Tua igreja, porque nós estamos atentos à Tua voz nesta noite, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Como eu disse no início, os planos do Senhor são muito maiores do que os nossos. Nós vivemos na dependência de Deus, e viver na dependência de Deus é desfrutar do que nós acabamos de ler, da bondade do Senhor. Eu sou muito grato a Deus por tudo que Deus fez na minha vida, por tudo que Deus me proporcionou viver como atleta, mas aí, quando a minha vida de atleta acabou aí, foi que eu dei mais valor em tudo aquilo que Deus fez, porque eu vi que foram grandes coisas que o Senhor fez. Porque eu não era digno, eu não tinha capacidade alguma, eu não tinha as melhores condições de treinamento, de ferramentas para que eu alcançasse aquilo que Deus tinha planejado para a minha vida. E como diz a palavra, Deus faz infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. Eu saí de São Luís do Maranhão com 17 para 18 anos de idade, com um sonho no meu coração, como a maioria dos brasileiros, de me tornar um jogador profissional, de alcançar os meus sonhos, de tudo aquilo que a gente, principalmente para o lado do Nordeste, que a gente vê final de semana, aquela alegria dos estádios cheios, dos atletas desenvolvendo suas performances, e aquilo ali chama a nossa atenção, a gente vai para a rua e quer replicar a mesma coisa que os caras fazem na TV. E por muito tempo da minha vida eu vivi isso, sabe, dentro do meu coração, e eu queria viver esse mesmo sonho, sabe, que eu via na televisão nos finais de semana, aquela paixão, aquela emoção, aquela vibração que existia dentro daquele lugar. E Deus foi gerando isso no meu coração. Até então eu não entendia que era um propósito de Deus, eu só achava que era um sonho meu, como qualquer outro sonho, como a maioria dos brasileiros sonham. Mas passaram-se o tempo, a gente foi fazendo teste em lugares, em outros lugares, a gente visitou vários estados, e a gente tem isso em comum, né? Porque nós jogamos em alguns estádios parecidos. Ele jogou em Minas, eu também joguei em Minas, jogou em São Paulo, e a gente acabou jogando em São Paulo junto no Palmeiras. Quando eu fui para o Rio, também eu joguei no Rio, ele jogou também no Rio, só que em clubes diferentes, a gente se encontrava, e era até a forma de como o evangelho transforma, né? Aquilo que era para ser uma rivalidade, que não era nem para a gente se encontrar, pelo contrário, a gente tinha o nosso grupinho que toda semana, acho que umas 2, 3 vezes na semana, quando a gente tinha tema, a gente estava junto. E eu louvo a Deus, sabe, porque nesses momentos que Deus mostra verdadeiramente o seu amor. Naquele momento da minha vida, talvez não fizesse tanto sentido, até porque eu ainda não conhecia a palavra, não tinha tido um encontro com Jesus, Jesus não tinha revelado o seu plano na minha vida, só que foram passando os anos, e um filme foi passando na minha cabeça. As coisas que aconteceram na minha vida foi exatamente o plano de Deus, foi Deus cuidando de todos os detalhes. Só que na época que aconteceu, para mim não era detalhe algum, para mim era apenas um acaso, sabe? Foram pessoas que foram ligadas, foram pessoas que fizeram ligações, foram pessoas que intermediaram, foram pessoas que abriram portas, foram pessoas que me ajudaram, e eu só entendia dessa forma naquela época, e eu já era grato para essas pessoas, já era grato a Deus pela vida dessas pessoas. Só que quando foi passando o tempo, quando as coisas foram ficando mais claras, sabe quando quando Paulo diz que as escamas dos olhos dele caíam, foi exatamente da minha vida também, sabe, quando Jesus se apresentou a mim, as escamas dos meus olhos caíram, e eu percebi que desde o início, já era Deus agindo, já era Deus programando, já era Deus cuidando, já era Deus direcionando, já era Deus ligando para os clubes, já era Deus preparando todas as coisas. E por muitas das vezes, meus irmãos, que a gente não entenda, que a gente não dê valor, que a gente acha, não, estou tão distante de Deus, Deus nem me vê. Eu nunca nem ouvi o evangelho e já estou sendo beneficiado por aquilo que Jesus fez na cruz. E eu sou a prova disso. Porque no início eu não tinha aceitado Jesus, no início eu não tinha tido contato com a palavra de Deus. Só que quando eu tive o contato com a palavra de Deus, Deus me fez lembrar de tudo, me fez voltar lá no passado. Para quê? Para vergonha? Não, para honra, para eu glorificar o nome dele.
Porque até no nosso passado, até nas coisas que a gente viveu longe de Deus, sem a presença de Deus, sem ter esse costume de ir na igreja, sem ter o costume de ler a palavra, sem ter o costume de dobrar o joelho, sem ter o costume de buscar a Deus, até nesses momentos que a gente acha que a gente está tão distante de Deus, Deus está presente na nossa vida, Deus está vendo todas as coisas. Como eu disse, eu saí da minha casa, da casa dos meus pais, tão novo, preocupação para os pais, o filho caçula, sair de casa, morar num outro estado, para ir em busca dos meus sonhos. E eu vi que, depois que eu me converti, eu vi tudo isso, que foi um plano de Deus, sabe? Eu lembro que eu joguei o campeonato profissional lá no Maranhão com 17 anos. Fui um dos destaques do campeonato pela idade. Foi um empresário de fora para negociar com um grande clube. E quando ele chegou lá, foi negociar com o clube, acabou não dando certo, os caras deram para trás. E olha como são as coisas, né? Naquela época, Pierre, como Deus prepara todas as coisas. O normal é ver um menino de 17 anos que está se destacando no clube fazer o quê? Não, vou fazer um contrato profissional, vou botar uma multa, vamos prender o menino, né? O normal tudo seria isso, e Deus não permitiu nada disso. Sabe por quê? Porque Deus tinha um plano maravilhoso na minha vida. E naquela época eu não entendia, já participava de reuniões com o Magno, que foi um homem de Deus na minha vida, que jogava no Maranhão Atlético Clube, que ministrava a palavra, exatamente como a gente fez isso, esses louvores que nós cantamos no início, foram exatamente o de Cassiane, principalmente. A gente louvava muito nas concentrações, nessa época do Maranhão. E todas as vezes ele reunia a galera e eu estava lá presente, eu estava ouvindo, a semente estava sendo lançada na minha vida. E olha que interessante, eu disputei aquele campeonato, foi destaque com um contrato de amador. Então, tipo assim, acabou o campeonato, um amigo meu me ligou, falou assim, ó, ele já tinha sido meu treinador no futsal, ele falou, Márcio, teu contrato é de amador, já acabou o Maranhense, não precisa nem voltar mais lá no Maranhão. Eu já liguei para um amigo meu, o Roberto Valdavino, um cara treinador que foi multicampeão por aí pelo Nordeste, estava em São Paulo, no Mojimirim na época. Ele falou assim, ó, já liguei para ele vai te levar para lá. Olha como são as coisas. Não fui, não bati mais lá no Maranhão, voltei para casa, fiquei uns 2 meses em casa, ele me ligou, ó, pode ir para lá, para o Mogi, eu fui. Os caras compraram a passagem, eu fui para o Mojimirim. Foi exatamente no final do ano, geralmente os caras estão se preparando para a Copa São Paulo. Só que nesse ano, o Mojimirim não iria disputar a Copa São Paulo. Eu fiquei treinando um mês como profissional, e esse cara, como tinha muita influência lá na verdade no Brasil todo, o Roberto Valdavino, mas ele era muito amigo do João Feijó, um grande empresário aí ali da região de Maceió, ele tinha um Corinthians de Alagoas na época. Ele falou assim, não, Márcio, liguei pro João Feijó, ele tá montando um clube lá, montando um time para jogar a Copa São Paulo, eu vou te mandar para Maceió. Fiquei um mês lá no São Paulo, no Mogi, ele mandou para Maceió. Fui, olha como são as coisas do futebol. Esse clube era tanto jogador, chegava tipo assim, hoje, chegava 10. Chegava de manhã, o treino à tarde, ninguém não queria nem saber. Chegava de manhã, tu treinava à tarde, se ele olhasse assim, ó, é mais ou menos. Ele não tinha piedade de ninguém não, ó, vai-te embora. No outro dia chegava mais 5, era assim, a correria que era aquele clube. E eu lembro que eu cheguei numa manhã, vindo num voo de São Paulo, treinei à tarde no Rei Pelé, fizeram um coletivozinho lá. Ele gostou, falei, não, o menino vai ficar, já assinei contrato, disputei aquela copinha daquele ano de 2002 para 2003, disputei a copinha e voltei para disputar o Alagoano. Logo em seguida que eu disputei o Alagoano, deu 6 meses daquele ano de 2003 e me venderam para o Atlético Mineiro. Foi a minha primeira venda aí para um grande clube. Então Deus preparou tudo, sabe? Não deixou eu assinar um contrato profissional que com certeza os caras não iriam liberar, até porque a primeira negociação que eles poderiam ganhar alguma coisa, eles já travaram com o empresário que foi lá negociar. Então Deus me escondeu naquele momento, né, e me permitiu ir para um outro lugar. E olha que interessante, quando eu cheguei nesse Corinthians de Alagoas, eu concentrei com um amigo que estava desviado na época. Ele era de Belo Horizonte, era o camisa 10 do time. Os cara, o futebol tem alguns linguajares, né? Naquela época os caras falavam, o 10, os caras falavam, o 10 que era o craque do time. Era 10 para lá, 10 para cá, e eu acabei concentrando com ele. E eu lembro que todas as vezes antes da gente dormir, tinha um toca-CD, e ele tinha com um CD novo do Diante do Trono, Preciso de Ti. E eu lembro que todas as vezes que a gente, antes de dormir, ele colocava esse CD para tocar, e esses louvores entravam no meu coração, assim, de uma forma inexplicável, e eu virava a cabeça pro lado sem falar nada, ele botava lá para tocar, eu virava a cabeça pro lado e chorava. E olha que interessante, depois de 6 meses eu fui para onde? Para Belo Horizonte, de onde era o ministério Diante do Trono, e eu lembro que uma das primeiras coisas que eu fiz foi comprar esse mesmo CD, e Deus continuou a ministrar a minha vida, e entra agora a vida do pastor Jorge, né, que esteve aqui com vocês, pastor muito querido, muito amado. A gente falava desde o início que ele não era um pastor, era um pai mesmo, de verdade, que uma igreja como essa, era fácil para ele gravar o nome de todo mundo, falar com todo mundo. Imagina uma igreja com 6 mil membros, quando a gente tinha uns cultos lá que era
igreja lotada, e ele do púlpito falava com um aqui na frente, falava com o outro lá atrás, o cara levantava na galeria e chamava o nome do cara. Então, um cara muito especial, um cara que eu sou muito grato por tudo que ele fez, sabe? Meu início de conversão, quantas palavras foram liberadas daquele altar. Eu digo que eu fui muito mais abençoado na área espiritual do que na área futebolística, na área da minha carreira de verdade, porque os lugares que Deus me levou, em primeiro lugar, Belo Horizonte. Se estiver aqui presente com vocês, o pastor Jorge, ele teve também, como eu falei, com o PR essa tarde lá em São Luís. Ele chegou na igreja, o louvor estava rolando, todo mundo adorando, e do nada ele levantou, saiu cumprimentando o pessoal aqui, e depois já estava lá no meio falando como se ele já conhecesse o povo já há 20 anos atrás, e falou com toda a igreja. Excepcional o pastor que nós tivemos a oportunidade de ser ministrado, de ser ensinado, de nos aproximar de Jesus. Então foi um período muito rico na minha vida, sabe, Pé? E eu louvo a Deus, sabe, porque Deus preparou em todos os momentos, em todas as cidades que eu fui morar, Deus preparou pessoas para apacentar a minha vida, apacentar a minha família. Eu não falei, sou casado há 20 anos com Ludmila, tenho um filho de 17 anos e uma filha de 12 anos. E eu digo em todos os lugares que eu vou, que eu dou o testemunho, que eu vou pregar, eu digo, eu louvo a Deus, sabe? Porque Deus guardou a minha vida. Deus me fez casar cedo, Deus me fez converter cedo. Logo que eu casei, fui para Belo Horizonte, no mesmo ano a gente converteu, uma semana, na outra semana minha esposa converteu. Então Deus preservou a nossa vida. Sabe por quê? Porque eu casei muito novo. Como o Pierre falou, o meio que a gente viveu é muito difícil. É muito difícil a gente sobreviver, é muito difícil família sobreviver, é muito difícil as pessoas viverem uma vida no Evangelho. E eu louvo a Deus, porque nesse período mais crítico da minha vida, que foi o início de casamento, Deus levantou pessoas. Nós fizemos o curso Casados para Sempre, mais uma bênção também de Deus, e foi mais um ensinamento de Deus na minha vida, porque nós fizemos o curso, pessoal do Atlético Mineiro na época, com o pessoal do Cruzeiro. Olha como são as coisas. Naquela época a rivalidade era muito grande, e isso influencia os nossos corações, mesmo sendo crente. E eu era um novo convertido, então muitas coisas entraram no meu coração, sabe? Aquela briga de torcedor, aquela coisa de às vezes tu assistir o jogo do Cruzeiro e torcer contra, mas olha como Deus prepara as nossas vidas, olha como Deus trabalha na nossa vida. Aquilo que é comum para o mundo, para nós não é comum. Deus não deixa as coisas que são comuns no mundo serem comuns nos nossos corações. E o Espírito Santo começou a me incomodar. Falei, esse sentimento não é de Deus. Você perder a paz porque o Cruzeiro ganhou, você jogando no Atlético. Não, isso não é de Deus. E eu passei a fazer o curso com os meninos do Cruzeiro, e Deus começou a trabalhar. Ei, eles são irmãos também, eles precisam também da mesma graça que você precisa. Eles vivem o mesmo evangelho que você vive. Então aquelas coisas Deus foi trabalhando na minha vida, e Deus preparou, sabe, aquele momento para guardar e blindar não só o meu coração, mas o meu casamento. Eu digo em todos os lugares que eu não teria sobrevivido. Hoje eu não estaria fazendo 20 anos de casado neste ano, se eu não tivesse entregado a minha vida a Jesus, se Jesus não tivesse entrado no meu coração, se ele não tivesse me ensinado, porque foi uma escola dentro da igreja, o meu casamento. Porque eu não sabia nada, saí de São Luís, uma cidade pequena, bem cedo, minha esposa 1 ano mais nova do que eu, não tinha experiência nenhuma também. Você imagina, casamos, fomos para uma grande cidade, e aí vamos viver o casamento. Você imagina a luta que foi no início. Várias vezes que ela arrumou a mala, dizendo, não aguento mais, eu vou embora, e eu, não vai embora, nós vamos buscar, e nós buscamos no Senhor. Deus conservou o nosso casamento, Deus nos deu um filho abençoado, nos deu uma filha abençoada, Deus nos levou em vários lugares, e nós somos testemunho, como o Pierre disse. Uma profeta uma vez se levantou e disse exatamente as palavras que o Pierre falou. Eu nunca fui de falar muito, até hoje não sou, isso aqui é um milagre, vocês estão vendo, até porque no início da minha caminhada com Deus era assim, os caras me chamavam de mudinho, mudinho, eu acabava muito mais rindo e brincando do que falando. E eu louvo a Deus, sabe? Porque Deus transforma as nossas vidas de verdade. Eu tive uma oportunidade nesses cultos de atletas, sempre eles faziam um rodízio, né, de atletas para pregar nas reuniões. E eu lembro que no início da minha conversão, como eu falei, eu era muito tímido ao extremo. E eu lembro que o Euler, na concentração do Atlético, falou, ai, Márcio, você sabe que todas as reuniões sempre alguém traz uma palavra, e a gente conversando aqui, a próxima reunião vai ser tua. Eu falei, eu? Falei, não dá, pô, converti agora, sabe como eu sou, e os caras sabem que crente é sempre assim, não, vai, é igual nós vimos aqui o ministério, né, todo mundo envolvido, é exatamente isso no meio dos atletas também, né, todo mundo tem contribuído, todo mundo tem buscado, mas aquilo ali foi uma experiência que marcou a minha vida, sabe, depois de tanta pressão, eu falei, não, eu vou, a próxima reunião sou eu, e eu lembro que eu vou ler a Bíblia, ver o que Deus fala e tal, aí eu li um salmo, falei acho que uns 3 minutos, acho que foi a pregação mais rápida dos atletas de Cristo.
Mas eu louvo a Deus porque Deus me fez entender a importância de buscar a Deus, sabe? Não é o meu querer, não foi porque eu fui empurrado para aquele lugar. Eu creio que foi um propósito de Deus, para Deus me mostrar que eu preciso mais dele, que eu preciso mais, preciso ler a Bíblia mais, preciso orar mais. E Deus me fez caminhar diante disso de uma forma extraordinária. E Deus, pela sua misericórdia, aquele que não falava nada, aquele que não interagia com as pessoas, depois que o Euler saiu, que o Wagner saiu, que o Rubens Cardoso saiu, que era o pessoal mais experiente, só ficou eu, o Éder Luiz, que tinha acabado de se converter também. E a gente começou a tocar as reuniões, e Deus fez grandes coisas no Atlético Mineiro, fez no Palmeiras, fez no Flamengo, fez na Chapecoense, no Sport, em todos os clubes que Deus me levou. Por quê? Porque Ele é Deus, Ele não falha. Nós acabamos de falar e cantar e louvar a Deus, dizer que as promessas de Deus se cumprem na nossa vida, que Ele é fiel, que Ele vai cumprir. Nós acabamos de ler a Bíblia, no Antigo Testamento já falou de Jesus, e a Bíblia diz que no Novo Testamento nós acabamos de ler em Lucas, que a palavra se cumpriu naquele dia. E a palavra de Deus está se cumprindo nesta noite. Vocês estão ouvindo o testemunho de uma pessoa que foi alcançada de uma forma que ninguém imaginava. Por que ninguém imaginava? Porque o meio do futebol não era propício para uma pessoa ser salva. O meio do futebol não era propício para pessoas serem transformadas. Olha onde Deus escolheu me salvar. Olha onde Deus escolheu preservar o meu casamento. Olha onde Deus escolheu preservar a minha família. E Deus fez grandes coisas na minha vida. Em todos os clubes que eu fui, eu falo... Por isso que eu falo de boca cheia, eu não era merecedor, eu nunca era o primeiro a ser escolhido, eu nunca era o primeiro a ser lembrado. Eu digo que quando a gente faz pré-temporada, né, PR, existe muitos comentaristas, existe muitos programas de esporte no Brasil, e eles sempre fazem as escalações, né, dos clubes. Vamos montar o time do Palmeiras desse ano. Aí vai, meu nome nunca estava nas escalações. Vamos montar o time do Flamengo desse ano, várias contratações. Meu nome nunca estava lá. E eu louvo a Deus, sabe? Porque Deus não deixou isso entrar no meu coração. Não deixou eu depender de pessoas. Não deixou eu depender de comentaristas. Não deixou eu depender de torcedor. Não que eu esnobasse isso, não, nada disso. Eu era muito grato a Deus quando eles gritavam o meu nome. Eu era muito grato a Deus quando eles lembravam daquilo que Deus me proporcionava realizar dentro de campo. Mas tudo isso é passageiro, tudo isso é tão pequeno, tão ínfimo diante da glória e da grandeza de Deus nas nossas vidas. Porque se fosse só isso... Porque se fosse só isso, eu teria que morrer hoje, porque eu não sou mais atleta, eu não dependo mais de aplauso, eu não dependo mais de vaias, eu não dependo mais de um pagamento de um clube, não, nada disso. Tudo isso passou. E a Bíblia é muito clara em relação a isso. Todas as coisas passam. Tudo passa. Mas a palavra do Senhor, ela nunca passa. E nenhuma das oportunidades que Deus tem para se revelar aos nossos corações, nenhuma delas, elas se tornam vazias na nossa vida. Eu lembro até hoje, cada ministração, eu lembro até hoje, momentos simples nas viagens que a gente fazia de futsal, com meu cunhado, Fabinho, que já conhecia da palavra, que já tinha crescido num lar que era exposto ao evangelho, que já tinha um encontro com Jesus. Eu lembro, bem simples, reunir aquela galera e ler um versículo. Então, a cada momento que Deus prepara para as nossas vidas é o momento da gente adorar, de buscar, de louvar o nome do Senhor. E por mais que muitas vezes a gente volte para os nossos lares, a gente, poxa, não estou vendo mudança na vida do meu esposo, não estou vendo mudança na vida da minha filha, não estou vendo mudança na vida da minha esposa. Creia em Deus, confie em Deus, se mantenha firme, porque Deus não falha. A sua palavra nunca volta vazia. A palavra de Deus fala que Samuel, no final do ministério de Samuel, a palavra diz que todas as palavras de Samuel, todas, por que ele não, essa aqui não se... Não, todas as palavras de Samuel dirigidas pelo Senhor, todas elas se cumpriram, todas elas. A palavra de Deus, ela vai se cumprir na nossa vida. Os propósitos do Senhor, eles vão se cumprir na nossa vida. Por mais que o inimigo não queira, por mais que se levante lutas, tribulações, por mais que se levante obstáculos contra a nossa vida, não desista, permaneça firme. Creia que aquele que está contigo não falha. Creia que aquele que te levantou não dorme. Creia que aquele que morreu na cruz por você continua vivo e operando grandes coisas na nossa vida. Eu digo que se Deus nos permitisse ver todas as coisas que Ele faz na nossa vida,
nós seríamos muito mais gratos a Deus. Muito, muito mais. Mas Deus não deixa a gente ver, irmãos, porque Ele não quer que a gente viva por vista. Porque viver por vista, qualquer um vive. Se Jesus voltar hoje, a palavra de Deus fala que todo joelho se dobrará. Por que todo joelho se dobrará? Porque todos reconhecerão que Ele é o Salvador, Ele é o Senhor. Por que Ele não faz isso hoje, meus irmãos? Porque ver é muito fácil. Quando as pessoas veem coisas boas na nossa vida, é muito fácil aplaudir. Eles não veem, né, Pierre, o preço que a gente paga. O ver o final de semana, o que eu via na televisão era muito lindo, eu achava aquilo ali muito lindo, mas eu não sabia o que aqueles caras faziam durante a semana. Eu não sabia o preço que eles pagavam. Os meus amigos, que tinham muito mais qualidade do que eu, Pierre, quando saí de São Luís do Maranhão, quando a gente foi para o interior jogar uma partida de futsal, e eu lembro até hoje o que o cara falou, esse mesmo cara que ligou para o Robert Valdavi e que ligou quando eu estava no Maranhão, disse, não precisa voltar no Maranhão, não. Esse mesmo cara, quando a gente foi disputar um amistoso no interior, inaugurar um ginásio, ele falou, Márcio, ele mostrou Sávio, Fabinho, Bio e Luquinha. Ele falou, ó, tá vendo, todos eles têm muito mais qualidade do que tu, mas você vai vencer na vida. Porque ele sabia da minha dedicação. Ele sabia que quando era para dar 3 voltas, eu dava 3 voltas. Ele sabia que quando era para dar uma volta na litorânea, tinha um clube que a gente treinava, a ABB, Associação Atlética Banco do Brasil. E ela ficava perto da praia, tinha uma avenida aqui, a gente tinha que dar a volta, às vezes no treino físico, pela praia e voltava. Só que no meio desse percurso, tinha um caminho, tinha um atalho aqui, ó. Chegava no meio do percurso, tinha um atalho. E muitos espertinhos, né, do nosso grupo subiam por aqui e ficavam esperando a gente dar a volta. Quando a gente desse a volta, estivesse entrando na ABB, eles saíam desse esconderejozinho, desse atalhozinho que tinha aqui, e entrava no grupo. E continuava o treinamento. Só que o nosso treinador malaco velho, o cara já entendia, ele já sabia de tudo, já sabia, os caras faziam isso, ele já sabia todo mundo quem fazia isso. Por que eu não poderia fazer a mesma coisa? Eu não poderia, um dia, hoje eu estou cansado, né, Pé? Eu não vou fazer isso, não. Eu vou fazer a mesma coisa que esses caras estão fazendo, eu vou cortar o caminho. Mas isso iria fazer falta na minha profissão. Deus iria cobrar de mim, falar, e aí, ó, tu não cortou o caminho, agora tu precisa, e aí, vai fazer o quê? Então, muitas das vezes, meus irmãos, nós somos testados, nós somos provados, existem pessoas que querem fazer a gente cortar caminho, existem pessoas que querem fazer a gente abandonar a nossa fé, largar Jesus. Existem pessoas que vão se levantar e dizer, não, isso é perda de tempo, você vai fazer o quê na igreja? Viver uma vida no meio do futebol, para que vai servir a Deus? Para que vai abrir mão da sua família, do lazer da sua família, para estar na igreja, para estar trabalhando na igreja? Nunca vai ser um trabalho servir a Deus, para nós é um prazer, uma alegria. É uma alegria estar diante do Rei. É uma alegria poder ser grato a Deus, devolver a Deus aquilo que tanto Ele tem nos dado. Nós não somos merecedores de nada. Por nós mesmos, nós já estávamos mortos nos nossos delitos, nos nossos pecados. A minha vida estava direcionada para a morte. Os meus caminhos me levariam para a morte. Mas Jesus entrou no meio do meu caminho. Jesus se apresentou a mim, me fez uma proposta. E eu disse, eis-me aqui, Jesus. O Espírito Santo de Deus tocou no meu coração. Foi o Espírito Santo de Deus que tocou no meu coração e revelou a palavra. E mostrou, Márcio, o futebol é passageiro. Você achou aquilo tudo lindo na televisão, né? E olha que o desejo do meu coração, meus irmãos, nunca foi, sabe? Ter várias mulheres, ter vários carros, não. Sabe qual era o desejo do meu coração? Sabe quando foi quando eu ganhei o meu primeiro salário? Nem salário, era uma ajuda de custo do Maranhão Atlético Clube, R$200. Eu vi aquele dinheiro na minha mão, falei, meu Deus. Sabe qual foi a minha alegria? Foi chegar em casa e dar para minha mãe. Falei, mãe, isso aqui foi meu primeiro salário no clube. Então, Jesus conhecia o meu coração. Jesus sabia da minha intenção. Então, essas coisas nunca foram o meu prazer. Mas mesmo assim, eu dependia de Deus. Mesmo assim, eu estava no mesmo barco que os outros desejavam. Mesmo não desejando essas coisas, eu estava no mesmo barco. O meu caminho era de condenação, de morte. Mas eu louvo a Deus porque Deus preparou pessoas. Deus levantou pessoas para pregar a palavra. Para pregar a palavra de Deus. Sabe, porque muitas das vezes a gente pode se colocar nessa mesma posição, e dizer, poxa, mas eu era tão bonzinho, e as pessoas me achavam assim, poxa, mas você é tão bonzinho, olha lá, não sai para lugar nenhum, não vai para farra, não quer saber de festa. Quando eu cheguei no Corinthians de Alagoas era assim, os caras davam folga, uma cidade de praia, a gente morava a 2 quarteirões da praia, da Pajuçara ali,
Então a galera toda ia para a praia e eu ficava lá. E foi a minha primeira barra, sabe, que eu enfrentei. Porque eu já estava namorando com hoje a minha atual esposa, Ludmila. Agora eu tenho mais de início de namoro, morando longe. E foi meu primeiro Natal fora de São Luís, fora dos amigos, fora da família. A gente sabe que esse período de festa é muito família, né? A gente está sempre reunido com quem a gente ama. E foi meu primeiro Natal, foi meu primeiro baque, sabe? Vendo todo mundo sair, e eu fiquei numa concentração sozinho, liguei para os meus pais, liguei para a namorada, e depois chorei. Mas eu aguentei, graças a Deus. Deus cuidou de mim. Por isso que eu digo que depois que eu aceitei Jesus, eu vi que Deus cuidou de mim sem eu nem entender. Sem nem eu conhecê-lo, sem eu ter dado nenhum passo em sua direção, ele já tinha cuidado de mim, ele já tinha estendido a sua mão em minha direção, ele já tinha preparado momentos para que eu viesse glorificar o nome dele. Por isso, meus irmãos, muito mais do que as coisas que a gente faz, do que Deus nos proporciona viver nesta terra, muito mais do que tudo isso. Prime e priorize a palavra de Deus. Porque ela nunca vai nos abandonar. Ela nunca vai falhar. Tudo que está escrito vai se cumprir na nossa vida. Eu estava compartilhando com o Pierre nessa tarde, exatamente aquilo que Deus derramou sobre a minha vida, sabe? Em cada palavra que eu recebi, sentado como vocês estão, de vários pregadores de todo o Brasil, a gente viveu em lugares assim que nós fomos privilegiados, sabe? De ouvir homens de Deus ungidos, separados, sabe, que liberaram palavras do altar, e eu tomei posse disso para a minha vida. Eu lembro que quando eu me converti bem no início, eu tinha vários vícios, várias coisas que eu fazia que não agradavam a Deus. Mas a palavra de Deus, sabe, encontrava cada momento, cada lugar, cada área da minha vida que precisava ser tratada. Eu não precisei ir para médico, eu não precisei ir para psicólogo, não que não seja necessário, a gente sabe que é bênção na vida das pessoas que precisam, mas naquela época, tudo aquilo, sabe, que eu necessitava, Deus levantava algum profeta e falava através da sua palavra, sabe, aquilo entrava como uma bomba no meu coração. Eu falava, meu Deus, muito obrigado. E eu ia para casa com a minha esposa feliz, sabe, da gente chegar em casa e dizer, amor, tu viu o que o pastor falou? A gente precisa fazer isso, a gente precisa melhorar. E Deus foi fazendo grandes coisas na minha vida, sabe? E cada palavra que saía do altar, eu tomava posse para a minha vida. Vários pastores falavam assim, ei, seus filhos vão ser melhores do que você, seus filhos vão alcançar lugares melhores do que você. Eu falei, amém, amém, amém. E eu buscava a Deus e orava, sabe? E eu estou vivendo isso na vida do meu filho. Falei para Pierre que a dúvida de vir para cá era exatamente por isso. Eu passei uma semana em Fortaleza, passei 3 dias em Recife, que foi a formatura do meu filho, está no terceirão, e formou. E quando eu cheguei naquela festa, o dono da escola, eu até então não sabia quem era, ele veio falar comigo, falou, esse é o pai do Isaac, né? Essa é a mãe do Isaac. Falei, somos. Falei, quero te parabenizar, seu filho é uma bênção, muito obrigado por ter colocado ele na nossa escola, ele tem ajudado muito os meninos. E eu fui ouvindo aquilo, sabe, e Deus foi me lembrando, lembra de quantas palavras você recebeu e você tomou. Sabe, a gente acha que no mundo, que as coisas que a gente tem, que sabe, o mundo quer impregnar isso na nossa vida, que algo de valor é aquilo que a gente vê, mas aquilo que o Espírito Santo revela é muito maior. Tudo aquilo que eu recebi na vida do meu filho, eu estou vendo hoje na vida dele. Eu fui no clube que ele está jogando, e um atleta do profissional veio falar com o filho, Márcio, teu filho é uma benção. Aí o pastor que agora está fazendo os cultos lá, falou, Márcio, eu quero te agradecer pela vida do teu filho é uma benção, tem sido uma benção para a vida dos meninos. Final do ano a gente tem sempre o costume de reunir a família, e na reunião de crente é sempre palavra, a gente já não vive mais os costumes do mundo, a gente sabe de todas as festas, de todos os costumes que existem no mundo, mas a gente aproveita todos esses momentos para pregar a palavra, para dar o testemunho, para agradecer a Deus pela vida dos nossos pais, dos nossos filhos, e a gente tem vivido isso há 20 anos, sabe, a gente tem se reunido no final do ano, e eu lembro que o ano passado, o meu cunhado, que é parecido com o Pierre, assim, muito avivado, tem um discernimento muito grande da palavra, e sabe dar oportunidade para as pessoas, ele falou, alguém quer falar alguma coisa? Isaac quer falar alguma palavra? Aí Isaac pegou, abriu a Bíblia, leu um texto, falou alguns minutos, muito mais do que eu. Então Deus já se cumprindo a palavra de Deus, porque foi a primeira vez que ele teve oportunidade nesses cultos que a gente faz no final do ano. E ele falou muito mais do que 3 minutos, então ele já foi melhor do que eu. E eu louvo a Deus, sabe, meus irmãos, porque Deus tem cuidado de mim, tem cuidado da minha família. Tá aqui alguém que verdadeiramente foi alcançado pelo Evangelho, sabe, Jesus entrou na minha vida de uma forma extraordinária e eu sou muito grato.
Se Deus me fizesse uma proposta entre aceitar Ele e viver uma vida no futebol, se fosse para escolher uma coisa só, eu teria aceitado viver uma vida muito antes na presença de Deus, porque vale muito a pena, vale muito a pena. Deus me poupou de muitas coisas. Eu vivi muitas lutas, Pierre acompanhou isso também, e ele também viveu isso também. Eu sei como são as lutas e tribulações que a gente enfrenta na nossa vida, mas eu louvo a Deus, sabe por quê, meu irmão? Porque em todas elas, o Senhor sempre esteve comigo. E quando eu achei que seria um pior momento da minha vida, da minha carreira, e a gente passa por isso, a gente passa por momentos que a gente perde a força, perde o ânimo. Eu passei por isso no Atlético Mineiro em 2005, foi um momento mais crítico da minha vida, sabe? Estava sem jogar, não era relacionado, e fica sempre aquela gente, ele vai ser emprestado, vai ser emprestado. E eu lembro que eu fui emprestado para o Guarani naquela época, e foi um baque para mim, sabe? Eu estava disputando a primeira divisão, fui disputar a segunda divisão pelo Guarani. O Guarani estava lá embaixo, estava brigando para ser rebaixado. E olha como Deus faz. Naquele momento que eu achava que era o pior momento da minha vida, seria a pior proposta para a minha vida, Pierre. Foi o melhor momento da minha vida com Deus. Deus me levou para Campinas, eu congreguei na Nazareno, até então o pastor Josimar Fonseca congregava lá. Meu irmão, foi uma época maravilhosa da minha vida, eu fui muito abençoado naquele lugar. Cheguei naquele lugar, o Guarani estava em penúltimo. Do nada, Pierre, Ferreirão, Luiz Carlos Ferreira, que nem está mais no nosso meio, faleceu. Um cara assim, era o ano mais triste da minha vida, sabe, cabisbaixo, não estava tendo nem ânimo para treinar, e era algo inexplicável, porque eu não estava mal com Deus, eu buscava Deus, ia para a igreja, mas aquilo ali me afetou, não sei como afetou o meu coração, e Deus viu isso, sabe, a tristeza do meu coração, Deus falou, eu vou te tirar daí, e Deus me tirou, me levou para um lugar que no início eu não queria ir, aos olhos humanos não era uma proposta boa, e Deus me levou para o Guarani, eu passei 6 meses naquele lugar, esse cara foi o cara que mais me fez rir no futebol, Luiz Carlos Ferreira, que cara sensacional. Esse cara tem cada história dele aí, porque eu não sei contar, contador de história é aquele rapaz ali. Ele tem uma história minha no Atlético Mineiro, se tu sentar com ele, ele vai te contar 10 vezes, ele vai mudar a história 10 vezes, tu vai sorrir mais e mais, é progressiva a história dele. A gente se reúne com o Gerson, ele sempre conta e acrescenta alguma coisa. Mas eu lembro que nesses 6 meses, sabe, da minha vida, que eu achei que seria o pior para mim, que seria um retrocesso na minha carreira, foi um ano abençoado para mim. Naquele ano que eu fui emprestado, o Atlético Mineiro caiu para a segunda divisão. O Guarani, que estava em penúltimo, brigando para cair para a terceira, deu uma arrancada, a gente classificou ainda naquela época, acho que era quadrangular que tinha. A gente acabou não subindo, porque enfrentou equipes mais qualificadas também, mas deu uma arrancada gigante. Eu fui destaque da Série B daquele ano. O ano seguinte o Atlético tinha caído, né? Foi disputar a Série B, eu já voltei já com outro status. Os caras pagaram tudo que o Guarani não tinha pago naquela época também, que estava atrasado. E Deus me honrou, sabe? Então, nos momentos de maior tristeza, de maior dor, nos momentos que a gente acha que a gente está abandonado, nos momentos que a gente acha que a gente está retrocedendo, que as coisas não estão andando, lembre-se de que Deus é contigo. Lembre-se que Deus tem sempre uma saída. Lembre-se de que Deus tem sempre uma resposta para a tua vida. Crê em Deus, crê em suas promessas. E viva o melhor de Deus em sua presença. Essa é a palavra de Deus para esta noite. Queria, antes de passar a palavra, fazer uma oração com toda a igreja. Amém? Oh, aleluia, Jesus. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus, por esta noite. Muito obrigado, Jesus, pela vida desta igreja, Pai. Pelos teus filhos que aqui estão reunidos, ó Pai. Eu te agradeço, Jesus, pela oportunidade de compartilhar um pouco, Jesus, daquilo que o Senhor tem feito na minha vida, na minha caminhada. E mostrar que mais importante do que tudo nessa vida, Pai, é ter um encontro contigo. É poder conhecer a sua palavra. É poder ter intimidade com o teu Espírito Santo. Jesus, muito obrigado. Muito obrigado por esta noite. Muito obrigado por cada vida dos meus irmãos que aqui estão, ó Pai. Que esta igreja, Pai, venha viver um novo tempo. Tempo, Jesus, de graça, de favor, de bondade, de poder de Deus, de unção, Jesus, sendo derramada sobre cada vida, cada família. Jesus, visita cada habitante, Jesus, de Tororó, Pai. Faz uma obra extraordinária neste lugar, viva os corações.
Nós estamos vivendo, Pai, os últimos tempos, Pai. Nós precisamos acelerar, ganhar almas, fazer a diferença nesta terra. E eu creio, Jesus, que o Senhor plantou essa igreja neste lugar com este propósito, Pai. Por isso, nesta noite, eu quero te glorificar, te exaltar pela vida do pastor Pedro, pela vida, Jesus, de toda a sua membresia, de todos aqueles que têm colocado, Jesus, a sua vida para te servir neste lugar. E eu creio, Jesus, eu creio que o Senhor vai alcançar muitas vidas, muitas famílias neste lugar. E eu não posso, Jesus, deixar passar essa oportunidade também nesta noite, de fazer o apelo, Jesus, assim como fizeram um dia pela minha vida, a palavra foi ministrada, o Senhor tocou nos corações, o Senhor se revelou a vidas aqui nesta noite. E eu gostaria de conhecer alguém que está aqui nesta noite, que quer aceitar a Jesus, quer iniciar uma caminhada com o Senhor, porque é assim que nós fazemos com Cristo. Com Cristo nós não damos uma largada de 100 metros, sabe aquele tiro de 100 metros que a gente acaba rápido? Nem todos, né? Eu saí em Bolt que bateu vários recordes. Mas a caminhada com Cristo, na verdade, é uma maratona, né? São todos os dias, abdicando da nossa vida, do nosso eu, dos nossos desejos, e vivendo a palavra, amando a palavra, buscando a palavra. E a gente só consegue isso, meus irmãos, aos pés do Senhor. Só dá para viver uma vida de verdade na casa do Senhor e ter forças para viver lá fora e lutar contra o pecado, lutar contra as coisas mundanas, quando a gente faz um compromisso com o Senhor, uma aliança com Cristo. E as nossas vidas nunca mais serão as mesmas. Amém? Tem alguém nessa noite que quer aceitar Jesus ou que quer voltar para os caminhos do Senhor? Não perca essa oportunidade. Deus preparou esse momento exatamente para a sua vida. E não há tempo, não é a idade, não é a cor, não é a raça. Deus não faz distinção de nada. Deus morreu na cruz exatamente por mim e por você. Foi exatamente por esse momento que Ele pagou o preço, que Ele foi até o fim. Foi exatamente por esse momento que Ele disse: está consumado. Não existe nada mais que impeça o amor de Deus nos alcançar e de fazer tudo aquilo que lhe apraz na nossa vida. O inimigo perdeu, as suas propostas foram desfeitas, o pecado foi anulado. Existia uma dívida com o nosso nome, mas Jesus pagou essa dívida com o seu sangue. E hoje nós temos a oportunidade de vivermos uma vida em sua presença. Nunca deixe essa oportunidade passar. Nunca deixe a oportunidade de estar na presença de Deus de verdade. Amém? Amém? Vocês continuem amando o Senhor. Que a alegria de servir, de dançar, de cantar, de pregar, de evangelizar continue viva nos nossos corações. Que essa cidade seja conhecida como uma cidade avivada. Que esse lugar seja um lugar de restauração, de cura. Um lugar em que as pessoas vão entrar e vão sentir a presença de Deus, como eu senti nessa noite. Um lugar em que famílias serão restauradas. Um lugar em que pessoas vão se render aos pés de Jesus. Não vai ser mais preciso um convite. Não vai ser mais preciso um apelo. O coração de vocês vai ferver em servir a Deus. O coração de pessoas vai queimar como daqueles discípulos no caminho de Emaús. Nós sentiremos a necessidade de estarmos na casa de Deus. Os nossos ouvidos vão sentir a necessidade de ouvir a voz de Deus. Não aquilo que me agrada, não aquilo que te agrada, mas aquilo que verdadeiramente faz a diferença na nossa vida. A palavra de Deus, que continua viva e eficaz. Aleluia. Que Deus abençoe vocês. Amém.